Quero ver quantas notas você precisa para reconhecer essa pedrada. Já sabe qual que é? Se você reconheceu e você for homem, sinto lhe dizer, mas esse vídeo talvez não seja pra você. Porque esse vídeo é sobre o homem que não chora, mas acha que isso é um motivo de orgulho. E o homem que chora, ou que se deixa chorar, com certeza sabe que a próxima frase é: Kiss me hard before you go. Summertime sadness. E aí, pra quem continua até agora, né? Nessa introdução bizarra que eu acabei de fazer com a Lana Del Rey. E eu comecei com a Lana porque pouca gente sabe. E eu não quero entrar numa questão de homem performático porque eu acho ridículo esse rótulo e longe de mim, pelo amor de Deus, eu nunca nem falei nada disso nesse canal. Mas é que eu acho que tem tudo a ver com esse tema que eu escolhi sobre ser o cara que não chora não é algo pra você se orgulhar. Porque eu sei que muita gente tem vergonha de chorar, ou não é nem vergonha, você cresceu de um jeito que você nem se deixa sentir as coisas. Então, às vezes nem passa pela cabeça chorar. Às vezes você só internaliza aquilo, você só somatiza aquelas emoções. E às vezes chorar é uma coisa muito boa, é muito necessário. E eu não digo isso como alguém que costuma chorar na hora H, na hora que você realmente precisa fazer alguma coisa e, sabe, eu acho ridículo também. Não é essa a hora que o homem tem que chorar. Nem ninguém, pra falar a verdade, nem a mulher também. Na hora, né, sei lá, tá acontecendo alguma coisa e você precisa reagir e essa não é a hora boa de chorar. Mas tem horas que não tem o que você fazer e passou aquela situação, você fez o que você precisava, ou pelo menos tentou, reagiu, lutou, fez o que você precisava. E aí você tá sozinho, ou você tá num ambiente seguro. E aí nessa hora, às vezes faz sentido chorar. E às vezes também não é só necessariamente uma situação de vida ou morte, ou né, você perder alguém, alguma coisa que é um momento que merece esse choro. Às vezes são situações da vida mesmo. Às vezes você está se sentindo muito pressionado no trabalho ou em alguma outra situação e chorar às vezes te ajuda a processar aquilo, a liberar aquelas emoções. E eu digo isso como alguém que não tem vergonha de chorar. Não que eu chore, acho que assim, meus amigos devem ter visto pouquíssimas vezes eu chorando. Mas eu sou o tipo de pessoa que às vezes eu vi o filme do Gato de Botas, velho, no cinema, o Gato de Botas 2, e eu chorei. Porque aquele filme pegou muito forte pra mim. Porque pra quem não viu o Gato de Botas 2, o vilão inclusive é o Lobo Mal, né? E o Wagner Moura que dubla em inglês o vilão. E no Gato de Botas 2, a premissa da história é que o gato ele tem 9 vidas, que em inglês eles têm 9 vidas, aqui são 7. Ou seja, aqui já teria acabado o filme logo do começo. Só que ele estava na última vida. E se ele morresse, ele realmente acabava, era a última vida, não tinha o que fazer. E o Gato de Botas, né, ele era famoso porque ele fugia da morte, ele sempre dava um jeito de escapar. Só que como era a última, já era. Era tipo Voldemort com as Horcrux, sabe? Depois que acabou as Horcrux, já era. Morreu, morreu. E aí, eu não lembro direito a história. Eu sei que tinha alguma coisa que ele poderia fazer, que aí ia recuperar as vidas, que tinha uma menina lá, uma gata que ele gostava e sei lá, aquelas coisas, amor verdadeiro, blá blá blá, coisa de criança, né? Só que aquilo bateu pra mim, porque eu tava perto de bater os 30 anos, né? Tinha acabado de ter burnout naquela época. E
E ver o gato ali naquela situação meio vulnerável, de fragilidade, era uma coisa meio de envelhecimento, meio de crescer, sabe? E aquilo pegou muito forte pra mim. E é uma história, assim, é uma história. É um filme de criança, mas é aqueles filmes de criança bons que, para os adultos, você acaba vendo situações que a criança não necessariamente vai entender, ou não vai entender da mesma forma, né? E aquele filme pegou. E eu chorei naquele filme. Um filme idiota de gato de botas. E eu acho que tem gente que ficaria com vergonha de falar que chorou, de vergonha de chorar, sabe? De ser visto ficando emocionado. Ah, não, isso aqui não é suor, não, isso aqui não é choro, não, é suor hétero, sabe? É um suor hétero escorrendo do olho. Mas, cara, não tem problema. Não tem problema você se emocionar. Não tem problema você admitir que você gosta muito dos seus amigos, sabe? Você abraçá-los e você demonstrar o afeto. Não tem problema essas coisas. E eu sei que muita gente tem esse problema. Aqui no Brasil, bom, não só no Brasil, né? Vários países também, mas aqui no Brasil às vezes tem muito essa coisa de. Olha que longe de mim querer defender algumas ideias aqui, mas realmente em alguns momentos, em alguns lugares, tem uma certa toxicidade nesse sentido de você não se deixar sentir as coisas. Eu não acho que a gente deva dizer que tudo que é masculino é tóxico. Acho que isso é uma ideia totalmente errada, que o pessoal trouxe de fora também. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que não necessariamente, sabe, eu não sei nem de onde que vem às vezes, mas essas ideias bem antigas, né, na verdade. Pro pessoal, assim, do meu convívio pelo menos, a gente já cresceu sem isso, mas tipo, homem não chora, coisas assim. Mas eu desconfio que na época do meu pai, por exemplo, ainda se falava muito isso. E dependendo de onde você vai, dependendo da classe social, eu acho que até hoje ainda falam. Até hoje, inclusive, eu estava vendo esses dias uns tweets, né, sobre como que é essa questão no Rio de Janeiro, principalmente entre as pessoas mais pobres, e como realmente, cara, você ter qualquer trejeitinho um pouco mais sofisticado, ou que você gosta de estudar, ou, sabe, qualquer coisa mais de cultura, você já é visto como afeminado, você meio que não pode ter hobby, sabe? O único hobby aceito socialmente em muitos lugares é você jogar futebol, gostar de futebol. Só que acaba que muita gente acaba se tolindo de coisas que eles poderiam gostar, que eles poderiam tentar e acabam nem tentando, nem se dando a chance de tentar, de imaginar, porque imagina ouvir Lana Del Rey, que coisa de viadinho, imagina escutar emo, imagina, sei lá, gostar de ler qualquer coisa, né? Qualquer coisa que não seja pai rico, pai pobre. Nossa, que coisa de bicha. Só que, cara, não sei por que inventam essas coisas, sabe? De onde que tiram isso? Porque, sabe, se você pegar o lado bom da masculinidade e deixar a pessoa aflorar com a parte da curiosidade intelectual, da curiosidade artística junto, pô, dá da hora pra caralho, tá ligado? Agora, se você não se deixar sentir as emoções, se tudo você tentar podar na raiz, aí fica complicado, né? Então, resumidamente, nessa enrolação toda de 9 minutos até aqui, não é uma coisa pra você se orgulhar ser o cara que não chora, o cara durão, machão o tempo todo. Muitas vezes é só uma casca grossa que a gente coloca, né? Pra gente justamente se defender também dos ataques, às vezes, dos outros. Mas, cara, você não tem que ligar tanto pro que os outros pensam de você. Se você sente alguma coisa, você sinta validado pra sentir aquilo. Você não precisa. Eu sei que dependendo de onde você tá e do convívio, do grupo, às vezes é difícil, né? A gente ir contra a corrente, assim. Mas, porra, foda-se o que vão falar, tá ligado?
foda-se. Simplesmente. Eu lembrei de uma coisa totalmente aleatória aqui agora, mas eu lembro que eu morava num prédio quando eu era adolescente, pré-adolescente ali, tinha meus 12, 13, 14 anos. E tinha um moleque que enchia o saco de todo mundo, sabe? Ficava xingando as mães e não sei o quê. E. Só que aí ele ficava me xingando às vezes, meio que querendo arrumar briga. Só que eu achava ele um idiota, mano. Aí ele ficava falando aquelas coisas, tipo, ah, sua mãe é tão gorda que ela pode. Ai, como que fala? Que ela precisa andar com um carrinho de supermercado pra botar as tetas, sabe? Umas coisas assim, bizarras, assim. Eram umas coisas assim, tipo, acho que ele aprendeu na escola, né? Com sofrer bullying na escola, por isso que ele queria descontar no pessoal do prédio, sei lá. Mas, assim, tinha umas coisas que eram até engraçadas que ele falava, não vou negar. Mas, sinceramente, eu não me abalava muito com essas merdas que ele falava, sabe? Só que aí ficava os outros moleques, nó, vai deixar, aquela coisa toda. Sendo que, tipo, eu pensava só, nossa, mano, que idiota, tá ligado? Foda-se esse imbecil ficar falando essas merdas. E ele ficava falando, provocando os outros e tal, querendo arranjar briga. Mano, o que você vai falar pra um cara desse? Ah, eu não levo desaforo pra casa. Ah, você fuder, mano. Você acha que eu ligo pra um idiota falando uns negócios nada com nada? E você também não devia ligar, entendeu? Porra, se eu com aquela idade já não ligava, você também, marmanjão aí, pô, 20, 30, 50 anos nas costas. Você não tem nada que ligar também, porque que os outros vão pensar. Você gosta do artista tal, você gosta, sei lá, que cantor, que banda que você gosta, com certeza tem algum que você gosta no fundo, que você tem vergonha de falar, porque você acha que é coisa de gay, não sei o quê. Mas, cara, se deixe viver o extraordinário. Porra. Você acha que eu ligo se alguém acha que eu sou viado porque eu gosto da Lana? Não, eu vou mostrar aqui meu Spotify Wrapped pra vocês verem. Realmente, é... Até meu amigo gay perguntou zoando se... Cara, certeza que você não é gay? Não, olha isso. Não sei se vai dar pra ver. Mas o top 5 de artistas é tudo mulher, mano. E assim, voltando, eu não sou de jeito nenhum esses homens desconstruídos. Ai, que homem performático, aquela coisa. Longe de qualquer performance, mano. Eu não queria. Assim, eu não tô fazendo isso por performance, não é, sabe? Ai, olha só como que eu faço tantas coisas pra aparecer. Não, nada que eu faça é pra aparecer. Nada. Mas olha isso. Top 5. Lana Del Rey, Chappell Roan, Sabrina Carpenter. Aí o 4, a 4 não é mulher. O 4, The Strokes, que essa aí é uma banda que eu gosto desde que era moleque, assim. Quinto, Billie Eilish. Sinceramente, eu não sei nem como que a Lana foi de novo a primeira esse ano, porque eu não lembro de ter ouvido ela tanto. Não sei se foi no começo do ano. É que também eu deixo muito ela tocando assim enquanto eu trabalho, sabe? Que é uma música bem calminha. Mas faz, sei lá, uns 3, 4 anos seguidos que ela é minha artista principal. Deixa eu achar aqui. Cadê, meu Deus? Pô, tá difícil aqui de achar, hein? Aqui, artista principal, ó. Ô, caralho. Mas então, eu fui entre os 0,7% mais fãs, segundo o Spotify, da Lana. E teve ano que eu fui tipo 0,07, sei lá. Sinceramente, eu tenho quase certeza absoluta. Tenho quase certeza não, mano. Eu tenho certeza absoluta. Cravado, vou cravar. Que eu sou o maior fã de Lana Del Rey em minutos de Spotify hétero do Brasil. Tenho certeza absoluta. Pode cravar. E eu tenho orgulho disso, cara.
Porque eu acho que assim, se você gosta de um artista, você não tem que ter vergonha de gostar, sabe? Quando ela veio, faz o quê? 2 anos pra cá, eu fui no show dela. E seria mais fácil eu ir no show dela em São Paulo, né? Porque é muito mais perto da minha cidade, São Paulo. Só que ia ter casamento do meu amigo, bem no dia. Então não ia ter como eu ir no show dela em São Paulo. Então eu fui uma semana antes no Rio. Eu fui pro Rio pra poder ver ela. Não me arrependo de jeito nenhum. Foi ótimo ter um pretexto pra ir pro Rio. Valeu muito a pena. Assim, o show poderia ter sido melhor. Foi meio mal organizado, teve uns problemas de som. Mas porra, velho, a gente tava lá, tá ligado? Meu primo invadiu lá o camarote, ele conseguiu entrar do lado lá, tipo, a hora que ela sai, que fica uma van, né, pra pegar ela com a família pra ir embora pro hotel. Ele invadiu lá, fez um videozinho com ela. Porra, foi do caralho. E aí eu ia deixar de ir, deixar de fazer as coisas porque, eu tenho vergonha, vão achar que... Sabe? Foda-se o que vão achar. E aí eu sei que, como eu comecei esse vídeo tocando Summertime Sadness, e eu sei que deve ter fudido a retenção muito, assim. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Se você ficou até agora, se você puder comentar, dar um like aí pra ajudar, ou mandar pra algum amigo que precisa ouvir essas histórias aí sobre não chorar, sobre não ligar tanto pro que os outros pensam. Se você puder fazer isso, vai me ajudar muito, porque eu sei que no começo eu já fudi a retenção mesmo. E eu acho que é uma mensagem importante. Mesmo que eu tenha enrolado um pouco alguns momentos, foi mal. Mas eu acho que é uma mensagem muito importante, porque, infelizmente, muita gente acaba vivendo uma vida aquém do que poderia, por motivos bestas, de ter vergonha de coisas bestas. Então, obrigado por ter ficado, obrigado porque você vai mandar para aquele seu amigo que precisa ouvir isso. Tamo junto, é nóis, porra!